Então, dando sequência às transmissões da TV Câmara, canal 16 da NET, aqui direto do Parque Mário Bernardino Ramos. Estamos no centro de eventos, com o estande próprio do Legislativo Caxiense, na 32ª Festa Nacional da Uva, e num dia muito especial, hoje 8 de março. Quem nos acompanhar já poderá ter passado um pouquinho, mas estamos gravando no 8 de março, Dia Internacional da Mulher, com duas personalidades históricas da Festa da Uva. Aqui à minha esquerda, de imediato, Giovana Cross, a quem eu saúdo, e junto a professora Vera Zátera, conhecidíssima pesquisadora e idealizadora de muitos dos trajes nessa história de décadas de festa. Então, quero saudar vocês. Olá a todos os telespectadores. Obrigada, Fábio, novamente, por poder estar aqui falando um pouquinho mais de Festa da Uva, que eu entro aqui, eu me sinto em casa. Eu acho que quem vive essa história não tem como não ser apaixonado. Eu saúdo a minha professora amada, Vera Zátera, que foi quem sempre me incentivou muito e que me vestiu de uma maneira belíssima, e que eu entrei com certeza para a história também, graças às suas mãos e às suas ideias. E eu te parabenizo, Vera, pelo Dia Internacional da Mulher. Parabéns a você. Muito obrigada. Fábio, mais um prazer estar aqui contigo de novo. Para contar mais um pouquinho da nossa história da Festa da Uva, eu comentava contigo que a minha primeira participação na Festa da Uva foi em 54. Aí eu estou me entregando já, né? Mas a senhora está no formal. Obrigada. Mas, de qualquer forma, muitas festas da uva eu fiz figurinos para as meninas que eram participantes de carros alegóricos, etc. E depois eu tive o privilégio de já vestir 3 rainhas em trajes oficiais, sendo que uma delas foi a menina aqui, maravilhosa, e sempre com muita satisfação, com muito estudo, com muita fundamentação para explicar para a população de que esses trajes não são fantasias, eles são fundamentados na história da colonização italiana. Antes de entrar nesses detalhes mais específicos dos trajes, vocês estão participando de um momento muito especial para a história política de Caxias também. Pela primeira vez, nós temos 4 vereadoras titulares no Legislativo Caxiense, que são a vereadora Denise Pessoa, a vereadora Gladys Frisso, a vereadora Paula Iores e agora, coincidentemente, também a Tatiane Frisso, que foi rainha da Festa da Uva em 2010. Então, é um momento emblemático. Nós temos 4 vereadoras titulares num Dia Internacional da Mulher. Como é que vocês avaliam? Porque sempre é muito questionado, até que ponto tem que se comemorar o Dia da Mulher ou não, ou vamos lembrar de situações de desigualdade, tentar promover maior igualdade entre os gêneros. Como é que vocês encaram principalmente a figura do 8 de março? Bom, primeiramente, Fábio, eu acho que não puxar por nosso lado, mas o Dia da Mulher é sempre, né? A figura feminina é algo que é indescritível em relação ao que ela representa na base familiar, na base social. Então, o Dia da Mulher, para mim, é comemorado sempre. E eu acho que o Dia do Homem também, eu acho que hoje em dia a gente tem uma igualdade muito grande em relação a uma figura masculina e uma feminina, até porque um complementa o outro. Então, eu acredito que hoje seja um dia a ser comemorado, assim como todos os outros, e eu acho muito bacana a parte na Câmara ter 4 vereadoras, porque a mulher vem cada vez mais tendo força, independência, então isso torna a mulher cada vez mais forte e cada vez mais guerreira em realmente ser uma figura feminina. Eu vejo da mesma forma que ela, mas eu parabenizo os homens nesse dia, que são justamente os homens que respeitam a mulher. Eu acho que a mulher está sendo lembrada hoje para que os homens saibam que a mulher tem que ser respeitada. O espaço da mulher está cada vez avançando mais, como você mesmo disse, nós temos uma participação maior, mas isso requer também responsabilidade da parte da mulher. Então, eu acho que nós estamos no caminho certo, mas eu parabenizo os homens que respeitam a mulher, porque esse dia está sendo lembrado para justamente que a mulher não seja desrespeitada. E é só isso, porque nós temos os mesmos dias, os mesmos valores, as mesmas obras a serem feitas, né? Os mesmos filhos a serem criados e a mesma sociedade a ser sã. Então é isso aí. Professora, nós temos aqui ao fundo, atrás de vocês, aí, propositalmente colocados,
os trajes, né? São algumas peças do traje, de alguns dos trajes que a Giovanna Cross usou lá em 2014. Aí o teu trio na época tinha a Carina Furlim e a Gabriele De Bastiani, que eram as princesas, então tem que mencionar isso. E aí, ao fundo, então, eu gostaria que vocês começassem explicando o porquê, por exemplo, Giovanna, que tu escolheste trazer esses trajes para cá, e aí a professora também pode entrar no processo de elaboração da relação de vocês naquele pré-festa, que as pessoas não acompanham muito isso. Tem os eventos, as cerimônias, mas quando o cidadão comum vê, digamos assim, as embaixatrizes já estão devidamente trajadas e não há aquele preview, né? Eles não percebem o todo, né, do estudo, da fundamentação e da execução do trabalho. A Giovanna, maravilhosa, vestiu esse traje como rainha e eu fui a figurinista daquele momento, né, e ela estava representando a colonização italiana. 2014 foi bem interessante, foi o segundo traje de figurinos que eu fiz para o trio, não é? E o primeiro foi para Fabiana Koch, 2000, e a Fábio foi o segundo. E esse ano eu estou com o terceiro traje do trio. É um prazer sempre fazer. O trio atual está com a senhora também. Está comigo, esse que está atrás de você aí. Ah, sim. Aqui devidamente exatamente. Maiara Perotoni e as suas princesas. Só para complementar, esse traje que está atrás de nós foi o que a Giovanna usou como gala. Nós tínhamos dois trajes, um de gala, que seria para cerimônias mais importantes, e um segundo traje que eu chamava de diário, onde elas usavam um traje simplificado. Se a senhora puder mostrar, eu vou pedir que a nossa equipe pegue. Eu não sei se ela... Ali a professora devidamente postada ali, com a Giovanna Cross, a Gabriele De Bastiani e no outro lado a Carina Furlim. Elas estão aqui vestidas no dia a dia, no sentido assim de que elas vão trabalhar. Exato. Elas vêm trabalhando aqui nos pavilhões. Elas vão entrar em contato com o público, etc. E o outro que eu chamo de gala é aquele do ofício da abertura, de receber entidades, autoridades. Eventos mais solenes, digamos assim. Exatamente. Por que da escolha dessas peças, Giovanna, que estão propositadamente atrás de vocês? Bom, eu sou apaixonada pelo meu traje, tanto pelo de gala quanto de passeio, como a gente conduzia o outro, né? Ele era um traje mais leve, um traje... Uma parte, ela sempre me pergunta naquele que eu vou fazer, o meu vai ser mais bonito, né? Os próximos não podem ser mais bonitos que o... Não, mas eu sou extremamente apaixonada, é um avental que... Até a Vera acabou mencionando antes que estão bem cuidados, assim, muito inteiros, digamos, porque como a gente usa demais esse traje, a gente caminha muito, então a gente acaba às vezes tendo alguns probleminhas, né? E eu sempre tive bastante cuidado em relação ao avental, que é um avental delicado por ter peças, né, que também são belíssimas, a própria camisa, né, a blusa que a gente usava e o colete que vai por cima. E algo muito interessante que tu fala, Fábio, é que às vezes as pessoas não sabem o que significa a gente estar trajada desse jeito, né? E é algo que a gente carrega, é a nossa imigração, é a nossa história, é o que a gente viveu, é o que a gente traz, aquelas pessoas que vieram em busca de coisas novas, né, de futuros. Então... A professora Vera Zatter, momentos antes da entrevista, e é sempre muito interessante porque nem sempre o que vai ao ar é o mais legal, mas, enfim, vamos recuperar isso também. A professora Zatter colocava no bate-papo preliminar aqui que os trajes das embaixatrizes elas têm uma identidade muito específica com a família e o próprio... hábito, comportamento, enfim, da embaixatriz. Quando chega para as soberanas, aí nós já temos um traje tipicamente italiano. Eu queria emendar, porque no caso da Giovanna nós temos duas peculiaridades. Ela combina duas origens, digamos assim. As duas formas. Niederauer e Cross, então é o alemão com o italiano. Como que foi isso para fazer no traje de embaixatriz? Na verdade, a orientação que se faz para as embaixatrizes é que elas homenageiem a sua própria família. Isso significa que se ela é descendente de alemães, ela vai homenagear a sua família alemã.
porque nós hoje não somos mais miscigenados do que éramos uma vez, né? Então, no momento em que, por exemplo, nós tivemos uma belíssima menina que homenageou, que eu fiz o figurino e que ela homenageou os seus ancestrais e vestida de xiripá, porque todos eles eram descendentes de gaúchos. Então, eu acho que nesse momento de embaixatriz, elas homenageiam a sua própria família. No momento em que ela se torna uma rainha, ela não está mais homenageando a sua própria família, e sim a colonização italiana. Então, ela está nos representando como cidade. E no traje da Giovanna tinha um híbrido entre as... Não, tinha as duas coisas. Então, no momento que tu faz a fundamentação, que no caso eu tenho até alguma coisa que me reporta, que são trajes originais italianos e que eu resgatei num livro que só tem 500 exemplares, é um livro raro, né? Legal isso. É, um livro realmente raro. E onde faço as fundamentações. Tem todas as regiões da Itália e, no caso da Giovanna, eu procurei ficar no norte da Itália. Por que isso? Porque, mesmo não homenageando a sua própria família, a maior parte dos imigrantes vieram dessa região. Então, ela tem um pouco de Toscana, ela tem um pouco de Milão, ela tem um pouquinho de Firenze, um pouquinho mesclado. E o que eu quero te recordar, que nós comentávamos antes da entrevista, é que todos os trajes tradicionais que reportam a um país, eles se fixaram, todos eles se fixaram entre 850 e 900. Eu sempre digo, se você pensar numa geisha japonesa, você sabe exatamente qual é o traje que eu estou falando. Aquele traje é dos 800. Se eu te falar numa Oktoberfest, você vai lembrar aquele alemão vestido daquela forma. E esse é final dos 800. Então, o italiano também fixou o seu... Quando a senhora fala final dos 800, para quem está nos acompanhando, é século XIX, isso? Sim, claro. Século XIX. Não, mas é que às vezes para nós é tão atual, mas para o cidadão comum que está acompanhando. Então, nós temos então esse marco no século XIX. E por que isso, professor? Porque nós estamos tratando de diversas regiões. Não, mas não é só regiões, são países. Exatamente. Por quê? Porque na verdade, eu ainda não sei exatamente a fundamentação, mas eu suponho que, antes disso, nós não tínhamos uma mídia ou uma literatura que fixasse as imagens daquele momento. Tu tem o advento da fotografia no século XIX, então tem tudo a ver. A proliferação da imprensa. Então, é nesse sentido. Então, se fixou de 850 a 900 que o traje tradicional é aquele, em todos os países. É interessante isso. Então, no caso da nossa rainha homenagear os imigrantes italianos, além de fixar nesse período, o nosso italiano veio da Itália em 1875, começou a vir. Sim, a data marco, digamos assim, então, da imigração italiana. Não tem como errar se você fizer o histórico em cima desse período. Giovanna, como é que tu lembras dessa relação com a professora Vera Zatter, que é uma figura de background, de bastidor, não está ali na cena, mas que na relação com vocês deveria ter muita intimidade. Imagino eu até daqui a pouco vocês discordando do desenho, ou do formato de um traje, ou gostando muito, enfim, como é que se dava essa relação? Na realidade, a gente não vê o nosso traje, né? A gente é uma surpresa. Então, uns dias antes da gente fazer a prova... Eu sou muito má. A Vera, ela não é que ela é má, ela gosta de deixar a gente, assim, ansiosas, né? Pela sua criatividade. Mas a gente, sabendo o bom gosto que ela tem, todo o histórico de estudos e todos os anos que ela trabalha com Festa da Uva, eu não tinha nada de dúvidas que o meu vestido ia ser lindo. Não só o meu, porque o das princesas são vestidos belíssimos também, assim como o do trio atual, são cores vibrantes, remetem à uva, remetem à alegria. Então, eu acho que isso que a Vera transporta também dentro dos nossos trajes. Então, eu confiei. Quando eu vi, eu fiquei muito feliz. A gente brinca, porque o meu vestido ele tinha uma saia branca, né? Então, às vezes... sujava um pouquinho, porque a gente ia para um lado, ia para o outro. Esse era o único inconveniente, mas não tinha como ser diferente, porque ele fazia todo o conjunto, né, Vera? E eu sempre digo, uma rainha tem noblesse oblige. Você sabe a tradução disso, né? Quem é nobre tem exigências, né? Então se comporte conforme. Bom, mas aí tinha que ter então a muda do avental, lavava um, substituía pelo outro, ou ficava sem um pouquinho. Você quer ficar linda ou não quer? Essa é a pergunta. E do teu trio,
Que lembranças tu trazes, Giovana? Nós estamos aqui, como vocês bem citaram, a Câmara preparou todo um painel aqui para decorar o nosso stand, em última análise o estúdio da TV Câmara em anexo. Temos a Maiara Perotoni, a Viviane Gauser, que eu sempre cito meia boca o sobrenome dela, mas enfim, e a Milena Carinhato. Então aqui a Maiara Perotoni, Milena Carinhato e Viviane Gauser. Elas estão aqui atrás de nós. De que relação tu trazes do teu trio aí, voltando lá em 2014, que nós tínhamos então, junto contigo, a Gabriele De Bastiani e a Karina Furlim. Como que se dava a relação entre vocês? Tem um dia que uma não está bem, ou aconteceu alguma situação, uma divergência na rotina, porque vocês passam a trabalhar juntas literalmente, é como se fosse um expediente full-time de Festa da Uva, né? Foram 6 meses de divulgação full time, como tu fala mesmo, Fábio. São 3 personalidades diferentes, né? Uma mais agitada, uma mais calma, uma mais... Tem temperamentos diferentes, mas a gente tem que saber lidar com isso. Foi 6 meses de muito trabalho, a gente teve muita divulgação, a gente foi para diversos lugares, então a gente acaba se tornando amiga e irmãs, né? A gente tem uma amizade assim que a gente leva para a vida inteira, porque a gente marcou 2014 sendo a nossa festa na alegria da diversidade. Então a gente tem uma amizade de parceria. Muitas vezes a gente não consegue ter um contato hoje diariamente, porque uma tem um trabalho, né? Algumas têm compromissos diferentes, então às vezes a gente não consegue competir com horários iguais. Mas, assim, é 2 princesas que com certeza eu vou levar para sempre dentro do meu coração e que a gente fez uma amizade e a gente trilhou uma festa muito bonita em 2014. E como é que vocês avaliam o cenário de Festa da Uva? Caxias do Sul é muito marcada pelo evento e a cada edição há críticas, elogios e por aí afora. Por exemplo, nessa Festa da Uva, uma das críticas recaiu muito sobre marca de cerveja, que se impôs como patrocínio e em dados eventos não tinha suco de uva e vinho e o que se impunha era o refrigerante de cerveja. Houve o problema lá de protocolo na abertura da festa, por exemplo, não ter as soberanas no palco principal. A própria festa vai criando uma dinâmica de apelo a shows com gêneros os mais diversificados possíveis para atrair público. Eu estou citando aqui de forma ilustrativa. Com a experiência tua de que foi rainha, com a professora Vera Zatra, que se envolveu pessoalmente como idealizadora de trás, quer dizer, a professora Vera já participou da festa das mais variadas formas. Quem acompanha suas publicações regulares, quer dizer, a senhora tem uma trajetória mais que cinquentenária com a festa. Como que vocês avaliam essas mudanças, para o bem ou para o mal, se for o caso? É delicado falar nisso, né, Fábio? A gente tem uma gestão diferente, tem pessoas diferentes em frente a isso, tem coisas diferentes dos outros anos, tem coisas diferentes. É mudanças, né? Eles sempre falaram que a gente sempre ouviu, pelo menos, falar que essa festa de 2019 ia ser uma festa diferente, uma festa um pouco mais enxuta, até devido ao nosso cenário econômico e tudo mais, como se encontra hoje. Algumas coisas a gente tem a melhorar, eu acho que toda festa tem a melhorar sempre, porque Festa Nacional da Uva é o que todo mundo espera. O caxiense a cada 2 anos, deste ano a cada 3, né? Foi de 3, mas é o que a gente é o auge da nossa cidade, não é à toa que é a 2ª maior festa comunitária do Brasil. Então eu acho que a comunidade se envolve, a comunidade ela é alegre por ter Festa da Uva e a gente chama muitos turistas. Então isso que a gente tem que concentrar. Se não deu certo nessa algumas coisas, que na próxima a gente consiga corrigir o erro e que consiga dar sequência não só 2019, mas que muitos anos venham pela frente. Antes de já te ouvir, professora Vera, eu lembro que quando tu lançavas o teu livro, nós temos aqui Diário de uma Rainha, Giovana Croza, a Belas Letras. Na época, eu acho que a nossa equipe aqui está pegando, na época quem fez a síntese histórica lá foi a falecida historiadora Tânia Tonê, se eu não estou enganado, e nós discutimos um ponto muito específico que era a mudança do local da festa, do desfile, que foi para a Praça de Castro, agora volta em 2 edições na Rua Sinimbu e depois outros desfiles com formato diversificado nos próprios pavilhões. Já ouvindo a professora, tem mais essas mudanças que vão e voltam, as trocas de lugares dos desfiles e tal. Como é que a senhora observa isso? Não, eu acho que é natural que cada presidência queira marcar o seu tempo, não é? E não é a primeira vez e não será a última que tem os prós e os contras, né?
Na verdade, o que acontece é que o caxiense já tem na sua cabeça qual é que é a festa da uva que ele quer, né? Então, no momento em que, no meu caso, que eu venho há muito tempo acompanhando a festa da uva, ela vai se descaracterizando, de certa forma, como festa da uva. Ela vai se tornando uma festa da cidade. Então, o nome festa da uva quase que fica inadequado, entende? Então, não acho que seja problema avançar no sentido de tentar outras formas, etc. e tal. Não acho errado. Mas tem a memória cultural da cidade marcou um tipo de festa que não está acontecendo mais. Então, há desgosto? Mas eu acho que também, como diz a Giovana, eu acho que cada vez que acontecer a festa, os dirigentes vão tentar contornar as dificuldades que encontraram e tentar projetar de uma outra forma. A senhora toca num ponto muito sensível, porque nós estamos aqui com uma preocupação, eu como jornalista, Giovana Crosa Rainha, a senhora como pesquisadora, provavelmente para nós é muito interessante de fato chegar aqui e ter aspectos históricos para avaliar e tal, mas muitas vezes o cidadão comum, independentemente de renda, pode não estar interessado, daqui a pouco ele vem para cá para comer algo diferente, beber algo e acompanhar um show. Exatamente. Como é que é para vocês lidar com isso? A festa que vocês gostariam que, entre aspas, continuasse e a festa que o cidadão, de modo geral, vai preferindo, como a própria professora coloca, de uma festa mais da cidade e não tão festa da uva? Eu vejo de uma forma diferente. Eu vejo assim, como eu sou historiadora em off, né, porque eu não tenho o currículo de historiadora, mas eu me dediquei à história, eu acho que a análise deve ser feita no seu tempo. Se eu for analisar 1950, eu tenho que me colocar em 1950 para fazer a análise. Se eu me colocar em 2014, eu tenho que me colocar em 2014 para fazer a análise. Porque se eu for fazer como saudosista, eu vou estar sempre reclamando. Tá? Então não é por aí. Eu acho que nós temos que analisar os fatos conforme é o seu tempo. E eu só queria fazer um porém aqui para colocar que todas as festas serão lembradas principalmente pelo trio. Tu lembra 2014 quando tu lembra... Não, foi a Giovana, tá? Então, tu vai lembrar 16 porque foi a outra rainha. Se for agora 2019 é outra rainha. Nós não vamos lembrar que o chão não estava polido, que o ingresso não estava bem colocado, etc. e tal. Nós vamos lembrar as meninas que nos representaram naquele momento. Elas sinalizam as festas da uva passadas. Então, eu acho que o que não pode ser deixado de lado é lembrar dessas meninas e deixar... Até porque elas dão elas doam o seu tempo e a sua cultura em prol da cidade. Como é que tu avalia essas transformações, Giovana? Eu concordo extremamente com a professora, porque a gente se doa, né? É uma doação, a gente não ganha para ser rainha ou princesa em sentido monetário. Para fazer os trajes. Exato. Essa é a minha participação, a minha maneira de participar é daquilo que eu faço, aquilo que eu gosto de fazer. Que é algo muito do caxiense, né? Mesmo aqueles que não são nascidos aqui, mas que vêm para cá, acabam tendo a sua forma de relação com a festa da uva. Né? E é como a Vera falou, é o trio que marca. Quando as pessoas vêm para cá, eles desejam, eles almejam ver o trio. Porque a gente divulga tanto, a gente vai para todos os cantos do país. Que elas são a fachada da festa. Exato, as pessoas querem ver. Postal. E claro que tu comentaste antes da abertura ali, que as meninas não foram chamadas, né? Eu, como soberano, fiquei sim chateada, porque elas merecem ter sim um ponto auge, que seria a valorização, não que elas não sejam valorizadas, mas assim, de uma maneira assim de dizer não, o reconhecimento de todo o trabalho. A cerimônia de abertura, ela é muito simbólica. Exatamente, a gente espera muito por esse dia. Giovana, como é que é a ideia de ex-rainha? Porque vocês vão seguindo um percurso de intensidade cada vez maior. A escolha, vira embaixatriz, depois é eleita soberana, aí divulga a festa, aí tem a festa. Depois vocês começam um caminho inverso. Entre aspas,
não deixa de ser, ainda fez uma vai descolando. Eu vejo lá na Câmara de Vereadores... Elas nunca são esquecidas. Não, ok, mas assim, por exemplo, lá na Câmara nós temos a Galeria dos Presidentes. Então, naquele ano lá o presidente da Câmara foi dela. Aqui, se fôssemos fazer, também, a Galeria das Rainhas, tu estarias lá brilhantemente... De licença, que eu vou defender a turma. Em 2014. Então, como é que tu avalias essa mudança de perfil de ti mesmo em relação à festa? Passado esse período todo, tu estás aqui convidada na condição de ex-rainha. Como é que é esse prestígio pós-festa? Como é que se torna a tua rotina depois que passa, entre aspas, o teu período de reinado? Na realidade, os holofotes, eles acabam se desligando de ti, natural, porque eles acabam sendo ligados no outro trio que é eleito, na outra rainha. Mas é como a professora falou, a gente nunca é esquecida. Por exemplo, eu dou exemplos porque na escolha eu fui convidada a ser comentarista. Aqui eu sou convidada para dar entrevistas. As próprias outras meninas são convidadas às vezes para fazerem algumas coisas. A gente não é esquecidas pela festa, mas sim, eu entendo a tua colocação. A gente acaba tendo uma diminuição, né, em relação a jornais, as figuras públicas nossas, né? Mas, assim, é o que eu sempre falo, é como o trio marca a festa da uva. Porque, às vezes, é incrível, às vezes eu estou em algum lugar e, às vezes, eu não me dou conta que, às vezes, uma pessoa está me olhando porque eu fui uma rainha. Então, isso é interessante porque as pessoas lembram. As pessoas lembram, tu foi rainha, mas só me lembra, qual foi o teu ano? Tem pessoas que sabem, tem pessoas que lembram. Então, claro que, quando fui entregar a faixa e passar a coroa, eu me preparei muito psicologicamente, porque eu sabia que isso ia acontecer, né? A gente ia acabar tendo menos foco do que a gente tem quando a gente é a soberana. Mas eu acho que a gente tem que saber lidar, eu acho que a gente tem que aproveitar aquilo que a gente ganhou de experiências, porque eu entrei uma Giovana, Fábio, lá no início do pré-concurso, e eu saí uma outra Giovana, uma Giovana madura, porque a gente acaba tendo contato com pessoas autoridades, pessoas comuns, então a gente tem que saber tratar de igual para igual, tem que saber se portar, e a gente aprende muito, por mais que a gente venha de uma educação que nos ensine isso, a gente aprende cada vez mais com pessoas diferentes, de outros lugares, de outras cidades. Então, isso é o que vale, que a gente tem que levar para a nossa vida inteira. Bom, já está aí a dica para o trio, que daqui a pouco vai seguir o seu curso e terá que passar a faixa, digamos assim. Mas elas têm um tempinho a mais ainda. Ainda tem um tempinho para curtir bastante. Então, assim, nós estamos nos 2 minutos finais, digamos assim, do nosso bate-papo. Eu não vou me estender mais, vou pedir que vocês toquem num ponto que não tenha sido abordado até aqui, mas como encerramento, e já que também tratamos aqui do trio, que vocês também teçam alguns comentários ou curiosidades, impressões sobre o trio atual aí, que tão bem nos representa, capitaneado então pela rainha Maiara Perotone. Bom, eu não tenho como não parabenizá-las, né, pelo trabalho. A gente sabe o quanto incansável é e quanto elas se doam, quanto amor a gente tem que ter pela festa, por Caxias. Então, eu parabenizo elas. Eu parabenizo a festa, sim, porque a gente tem que sempre valorizar, por mais, às vezes, diferente que cada ano esteja. A gente sempre espera que cada ano seja melhor, com expectativas diferentes, coisas diferentes. Mas eu parabenizo, sim, também a própria presidente, a Sandra, pelo empenho. A gente sabe que não é fácil conduzir uma festa da uva. Quem se envolve sabe como é que é. E eu desejo muita luz, eu desejo que o trio brilhe cada vez mais. Domingo é o encerramento da festa e eu desejo que seja um grande sucesso. Professora. Bem, eu não sei mais o que acrescentar, porque eu tive a felicidade de conviver com essas belíssimas mulheres, essas belíssimas rainhas, essas belíssimas princesas e essas belíssimas embaixatrizes. Então, eu acho que a minha experiência, o meu ângulo de vista é que as meninas percorram, principalmente essa que está agora, percorram um caminho de paz, de valorização da... Uma última pergunta, então, já que a senhora está encerrando. O que mudou nos trajes do trio atual agora em relação aos anteriores? O que a senhora trouxe de diferente, que a senhora acha interessante? No caso da Giovana, eu valorizei mais a Toscana. E no caso da Maiara, eu valorizei mais o Trentino Alto Adige. São regiões diferentes do norte da Itália, mas, ao mesmo tempo, são regiões, ambas as regiões são de maior população de imigração. Então, tem só esse aspecto. É claro que cada uma delas tem uma posição de corpo, inclusive de altura, beleza, etc., que a gente tenta valorizar.
né? Mas, ao mesmo tempo, sempre com a fundamentação de que nós estamos homenageando essa população de imigração que aconteceu aqui. Então, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada a você. Muito obrigada. Então, acabamos de conversar com a rainha de 2014, Giovana Cross. Vamos evitar esse ex-rainha, sempre rainha. E a professora e pesquisadora Vera Zatra, que nos brindaram aqui com as suas presenças num dia muito simbólico e especial, não só porque estamos na 32ª Festa Nacional da Uva, mas porque é um 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Então, convidamos a todos que continuem acompanhando a nossa programação e participem da Festa da Uva, que segue até 10 de março, aqui no Parque Mário Bernardino Ramos. Obrigado pela audiência, até o nosso próximo encontro.